Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o filme sobre Meninos e Lobos, né, que tem como protagonista o Champagne, na minha opinião, uma das melhores atuações da história do cinema. É um filme pesadíssimo e ao mesmo tempo um dos melhores que eu já assisti em toda a minha vida. Trata-se de um assunto assim muito delicado, que é o abuso sexual em meninos. Eu acho que é um tema que é muito pouco abordado hoje em dia, né? E continua sendo. Quando Freud, né, escutava as histéricas, né? A clínica psicanalítica nasce com as mulheres, né? Nasce com as histéricas. Se o Freud gerou a psicanálise, quem deu luz foram as histéricas. A psicanálise deve muito às histéricas, né? O Freud, quando estava às voltas ali, né, na teoria da sedução, junto com a teoria do trauma, né? Ele começa a se questionar, bom, será que essas mulheres aqui que estão me relatando esses, né, essas cenas foram abusadas de fato? É o momento onde o Freud, inclusive, manda a carta, né, pro Fliess, dizendo, olha, eu não acredito mais na minha neurótica, né? A teoria da sedução ela é extremamente importante na história da psicanálise, até porque a palavra abandono, quando pensamos em Freud, é muito delicada de usar, né? Porque há uma influência absurda da teoria da sedução, por exemplo, no conceito de fantasia, no conceito de realidade psíquica, e até mesmo o Édipo, né? Lembrando que o Freud aqui, né, é um Freud origens, digamos assim, né? 1893, 95, ele ainda não tinha nem publicado ainda a interpretação dos sonhos, nem a teoria os três ensaios da teoria da sexualidade. Só que o Freud já estava às voltas com isso. Olha, será que houve um abuso sexual por parte de um adulto, por parte de um parente, um primo, um pai, um tio, né? Um adulto aqui adotando uma posição ativa, né, e tomando uma criança como objeto, essa num lugar ali passiva, sem, né, qualquer tipo de compreensão ou meio para poder entender o que está acontecendo, e ele vê que não. O ponto é o seguinte, o abuso sexual em Freud foi tratado de uma forma genial através do caso Catarina, que é um caso presente no estudo sobre histeria, né? Inclusive, eu dei uma aula sobre esse caso no meu grupo de estudos do Freud, né? Eu já trabalhei todos os casos presentes nesse livro. É um caso de abuso sexual, né? Você que está estudando psicanálise, poxa, acho interessante esse tema, mas no encontro na obra do Freud, saiba que o Freud atendeu uma moça, né? Atendeu entre aspas, porque não foi uma paciente de fato do Freud, né? O Freud estava de férias quando ele encontra essa moça de 18 anos, né? 18 anos, quando a gente lê, né, a gente supõe que ela tem 18 anos, porque ela afirma que ela começou a ter determinados sintomas cerca de 2 anos atrás, quando ela tinha 16 anos. Então, né, 16 mais 2, 18. Ela aborda o Freud ali, coitado, nas férias, né, e começa a contar para o Freud, olha, eu tenho tal coisa, né, tenho a sensação de que tem alguém me perseguindo, como se estivesse apertando meu pescoço, sofro às vezes de desmaio, todos os sintomas aqui, entre aspas, que se a Catarina estivesse em 2024 diante de um psiquiatra ou de um terapeuta cognitivo comportamental, possivelmente ela receberia um diagnóstico de síndrome do pânico, por exemplo. O Freud começa a escutar essa moça, né? E tem uma cena onde ela se depara com, né, o tio dela em cima da prima dela, né? E ela desmaia assim que vê essa cena. Tem toda uma questão em volta, né, do retorno do recalcado, da primeira cena, segunda cena, né? O Freud está aqui às voltas também com a teoria do trauma, inclusive ele chega a citar no caso Emma, enfim. Aqui em Sobre Meninos e Lobos são garotos, não são meninas aqui. O abuso sexual não são em meninas, né? Porque a história é a seguinte: tem três amigos, o Shawn, o Dave e o Jimmy. Eles estão brincando na rua, né? E chegam, né, para uma viatura com dois homens ali, né, que se intitulam policiais e acabam levando o Dave dentro do carro. Poderia ter levado qualquer um dos outros garotos, mas levou o Dave. O Dave ficou durante 4 dias, uma espécie de um cárcere privado, ele foi sequestrado e ele foi abusado sexualmente durante 4 dias por esses homens, né? E ele sobreviveu, entre aspas, vocês vão entender porque que eu estou usando entre aspas, esse trauma, entre aspas, porque não é o trauma aqui do ponto de vista da psicanálise. É importante
marcar isso com vocês. Ele foi abusado sexualmente, mas de certa forma ele nunca saiu daquele lugar, né? Ele conta que ele sobreviveu, né? Que é o menino que sobreviveu aos lobos, porque ele foi abusado sexualmente. O que que acontece? 25 anos depois, ocorre um crime na cidade. A filha do Jimmy é encontrada morta dentro do carro, numa floresta. O Shawn, que faz parte desse trio de amigos, é o detetive que está ali, né, investigando esse assassinato da filha de um amigo dele de infância. O principal suspeito é o Dave. Dave, o menino que foi abusado sexualmente durante 4 dias por esses homens. O Dave chega em casa na mesma noite, chega em casa de uma forma muito estranha, na mesma noite que a filha do Jimmy foi morta. Inclusive, ele chega meio que sujo, com as mãos de sangue. E ele tá ali meio confuso, né? O espectador não sabe muito bem se pode ou não confiar nele. É um homem extremamente estranho, introspectivo, com um semblante assim muito triste e de certa forma o olhar do ator transmite um certo medo, assim. É como se ele vivesse o tempo todo com medo. Há marcas aqui que esses lobos deixaram, né? Lobo aqui é uma metáfora, né, desses abusadores com o Dave. O filme se desenrola, né, em torno de uma investigação desse assassinato, né? Por que que a filha do Jimmy morreu, quem matou a filha, enfim. Só que o Jimmy tá cheio de ódio, né? Ele tem a absoluta certeza, né, de que quem matou a filha dele foi o Dave, né? Ele chega a afirmar, né, que aquele Dave ali ele não conhece, né? Que o Dave morreu a partir do momento que ele entrou dentro daquele carro. Que o que saiu daquele cárcere, digamos assim, foi outra coisa, né? Então aqui há um ponto que eu acho interessantíssimo de pensar também, é a questão do abuso sexual em meninos, e que muitas das vezes alguns psicólogos ou até pessoas que não são da área psi acabam usando como argumento em relação a abusadores, né? Porque quando você para estudar sobre pedofilia, inclusive tem vídeos no canal onde eu comento sobre a pedofilia, muita gente, né, diz, olha, então todo abusador, né, foi abusado na infância. Então aqui você percebe que no filme já há uma certa desconfiança em torno do caráter, né, da conduta do Dave, né? Inclusive muitos meninos que são abusados sexualmente por homens, né, não comentam isso com ninguém, não falam isso com ninguém, né? Aqui também já entra um outro ponto que dentro da psicanálise é preciso tomar muito cuidado quando estudamos, por exemplo, sobre a homossexualidade, né? Sobre a escolha de objeto em Freud. Muita gente pode cair, às vezes, num certo discurso de achar que a homossexualidade provém ou pode ser uma espécie de um resultado de um abuso sexual que uma criança, no caso um garoto, sofreu por parte de um adulto. Tem garotos que cresceram e se tornaram homens heterossexuais que foram abusados sexualmente. Então, assim, não é um fator que deve ser levado no sentido de tipo assim, olha, então todo homossexual porque foi abusado. Dentro da psicanálise, a gente precisa ter muito cuidado quando estudamos sexualidade. Por quê? Ao mesmo tempo que a sexualidade, o desejo, né? Principalmente essa escolha de objeto, heterossexual ou homossexual, o Édipo tá ali, entre aspas, muitas aspas nisso daqui, explicando, é muito perigoso tomar certos posicionamentos que acabam sendo fatalistas. O que que isso significa? Uma pessoa quando chega e diz assim, ah, então o homossexual foi porque se identificou com a mãe e tomou como objeto mesmo objeto de desejo da mãe. Ou olha, o homossexual teve uma escolha de objeto narcísica por conta da castração em relação à diferença sexual. Tem vários argumentos que os psicanalistas usam para falar da homossexualidade que é preciso ter muito cuidado, muita cautela, porque não existe essa homossexualidade, existe homossexualidades. Não existe essa heterossexualidade, existe heterossexualidades. Então, até porque a heterossexualidade, do ponto de vista da psicanálise, vai ser questionada também, né? Por conta do Édipo, principalmente pela pulsão, né? Pulsão no que diz respeito ao objeto. Não existe esse objeto, né? E o Édipo também não é uma história de amor, é uma história de pele, desejo, fantasia. Ao mesmo tempo que o garotinho toma o pai, muitas das vezes,
como rival, ele também se identifica a esse pai, ele também deseja esse pai, né? Há fantasias de apanhar desse pai e de ser possuído por esse pai, né? Então, todo garoto possui fantasias homossexuais, né? Então, aqui a heterossexualidade, a psicanálise vai questionar um pouquinho essa noção quase que 100%, né? Que as pessoas às vezes têm, olha, falando de tal é 100% hétero. Não existe ninguém 100% nada, na verdade, né? Do ponto de vista da psicanálise. Então, o que eu acho interessante nesse filme é que o Dave tem o seu caráter questionado, como se ele como se ele tivesse sido transformado em lobo também, né? Essa ideia aqui de que todo garoto que é abusado sexualmente, ou ele se torna um homossexual, ou ele se torna um abusador. Isso é muito perigoso de ter essa visão, né? Essa compreensão. Porque você pode acabar caindo num discurso fatalista, em um discurso que acaba desconsiderando cada um, né? Cada sujeito é um sujeito. Então, assim, tem pessoas, garotos que foram abusados sexualmente e não se tornaram pedófilos. Tem garotos que foram abusados sexualmente e não se tornaram, não tiveram como escolha de objeto uma pessoa do mesmo sexo, né? Então é muito importante pontuar isso também, porque o próprio garoto que é abusado sexualmente tem muitas das vezes vergonha de contar isso. Por quê? Medo do outro achar que ele gostou. Isso aqui acontece quando estudamos sobre abuso sexual, né? Há uma confusão dentro desse sujeito aqui, porque o corpo é um corpo erógeno. A sexualidade, ela tem, em Freud, né, quando ele trabalha nos 3 ensaios, principalmente ao longo de toda a sua obra, tem a influência e o contato do outro, né? Esse outro aqui, no caso, a mãe, através do cheiro, do beijo, das carícias, da voz, a mãe aqui, os cuidados com a mãe, vai formando a sexualidade da criança, e também a parte endógena, né? Nós temos terminações nervosas, certas partes do corpo que são mais sensíveis e nos excitamos, né? Então, muitas das vezes no abuso sexual, esse garoto pode ter encontrado um prazer sexual, não no abuso em si, mas no toque. Isso aqui é muito importante de marcar porque tem muita gente que confunde, né? Ninguém sente prazer sexual em ser abusado sexualmente, porque essa criança aqui não tem nem noção do que está acontecendo com ela. Mas o corpo dessa criança é um corpo que tem terminações nervosas, que tem sexualidade, né? Então esse garoto muitas das vezes pode se sentir culpado, né? Olha, eu fui abusado sexualmente por um homem e eu senti prazer. Eu fiquei excitado, eu cheguei a ejacular. Então, como que ele conta isso para alguém, né? E há também esse sentimento de culpa, né? O sujeito muitas das vezes se sente culpado por esse prazer sexual que ele sentiu. Prazer sexual aqui, eu gostaria que vocês pensassem nessa questão do corpo. Porque ninguém sente prazer sendo abusado sexualmente. Um garotinho, uma garotinha não tem noção do que está acontecendo ali. Naquele momento é um abuso sexual. Quem tem noção é o adulto. Então há esse componente também, né, da culpa, esse sentimento do tipo, nossa, tive essa relação aqui, entendo que essa relação foi um abuso sexual, mas eu senti prazer. E aí? Também é outro problema que encontramos na clínica, né? E principalmente em pessoas que sofreram abuso sexual na infância ou na adolescência, né? Outro ponto também de abuso em relação a meninos é esse o componente aqui do machismo também, né? Que muitas das vezes podem pensar o seguinte, nossa, se eu contar que eu fui abusado sexualmente por um homem, vão achar que eu sou gay. Também tem esse ponto, né? Que muitos não conversam sobre um abuso sexual. As mulheres, quando sofrem abuso sexual, carregam essa dor durante a sua vida inteira. Tomam muitas das vezes consciência disso que aconteceu e conversam. O homem não conversa. Então ele pode guardar isso para ele durante a vida toda. E ele pode não contar para ninguém que ele foi abusado. Seja por um tio, seja por um irmão mais velho, por um primo. Grande parte dos abusos sexuais realizados em meninos não foram feitos com homens homossexuais, que muita gente às vezes com um pensamento muitas das vezes conservador acaba cometendo um erro, né? A pessoa acha que, olha, então um homossexual abusou de um garotinho. Na maioria dos casos são homens, entre aspas, héteros que abusam de garotos, que abusam sexualmente de garotos aqui,
né? Então, outro fator que é importante também de marcar. A saúde mental de muitos meninos, adolescentes, meninos que se tornam homens, né? Crescem, fazem adultos, se tornam homens, que foram abusados e carregam marcas durante toda a sua vida. Marcas essas que a maioria deles não tratam sobre isso, não conversam sobre isso, né? Então aqui no filme, o Dave se apresenta como um personagem muito quieto. Ele não é muito de falar. Então assim, tenta imaginar o que é ficar 4 dias sendo abusado sexualmente por homens, né? Como que esse homem aqui lidou e lida com todas essas questões, né? E o filme, o final do filme é extremamente triste e mostra toda essa questão do acaso. O Dave não foi o culpado. Não foi ele que matou a filha do Jimmy. A filha do Jimmy foi morta acidentalmente por meninos. Durante todo o filme ele caçou o Dave como se fosse um lobo, quando na verdade o lobo eram meninos. Crianças ali que brincando acidentalmente dispararam a arma na filha do Jimmy. É um filme que eu acho assim indispensável para qualquer pessoa que curte cinema, principalmente para alguém que é da psicanálise ou até mesmo da psicologia e queira pensar um pouco a respeito desse assunto sobre abuso sexual em meninos, né, que é um assunto que pouca gente discute a respeito disso. Tem várias questões em torno desse tema. Esse ponto, né, do prazer sexual que esse garoto pode sentir durante esse ato, mas ninguém sente prazer sexual no abuso. A visão, muitas das vezes, que as pessoas têm de um homem que foi abusado sexualmente e muitas das vezes atrelar um possível abusador ou um abusador em potencial, né? A visão machista, né? E também tem toda uma questão em torno da homossexualidade, desse garoto achar que se ele conta para alguém que foi abusado por um homem, as pessoas vão pensar que ele é gay, né? Outro fator também importantíssimo tem a ver com essa própria questão da sexualidade, da saúde mental dessa pessoa que foi abusada, né? Especificamente o garoto. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, assistam o filme. Quem já assistiu, é interessante assistir com esse olhar, né? Pensando a partir da psicanálise. Caso você tenha interesse em participar do grupo do Freud ou adquirir as aulas do estudo sobre histeria, e em específico a aula da Catarina, onde eu falo sobre o abuso sexual, relacionando também com a teoria do trauma, né? E eu destrincho o caso inteiro da Catarina, basta entrar em contato.